Ainda falando sobre o tema Reforma Protestante, eu quero destacar o seguinte ponto. Vamos lá. Várias coisas aconteceram como resultado da Reforma. Por exemplo, o Papa, para muitos, ele deixa de ser infalível. A infalibilidade papal é questionada agora. Outra coisa, a Igreja Católica deixa de ser o único representante do segmento do cristianismo. Agora a Igreja Católica tem concorrência. Uma outra coisa importante também que aconteceu na Reforma é que muitos leigos passam a ter acesso às Escrituras. Esse acesso era proibido antes da Reforma, pelo menos para os leigos. E é sobre este último ponto que eu quero falar. Martinho Lutero, ele traduz a Bíblia para o alemão. Lembrando que esse feito não é apenas religioso, mas é um feito social, porque assim ele contribui para a evolução da própria língua alemã. Com base nisso, a gente percebe a importância que muitos cristãos ao longo da história deram às Escrituras Sagradas. Eu particularmente fico triste, pois a Bíblia é tão esquecida entre os cristãos de hoje. Muitos católicos não leem as Escrituras e muitos evangélicos também não. Se alguém me ouve e não acredita que a Bíblia é um livro inspirado por Deus, eu pergunto a essa pessoa: você a leu? Você já leu a Bíblia, você que me ouve, e não acredita na inspiração divina do livro, da Bíblia? Você já leu? Pois a gente só pode falar com convicção sobre o que a gente conhece. Senão, será no mínimo um desleixo da nossa parte, né? A gente precisa conhecer. Até para falar mal tem que conhecer. E você que se diz cristão e me ouve, você que se diz cristã, você sabia que para este livro chegar até nós, muitos tiveram seu sangue derramado? Inclusive, há quem diga que o cristianismo é uma semente. Essa semente deu certo, frutificou, porque foi regada com sangue. Infelizmente, vivemos um cristianismo sem Bíblia, um cristianismo sem Cristo. E muitos intelectuaizinhos cristãos dão mais valor aos teólogos do que às escrituras simples. O apóstolo Paulo falava sobre a simplicidade do Evangelho. Alguns intelectuaizinhos idolatram Agostinho, Tomás de Aquino, Armínio, João Calvino e outros. E isso até me faz lembrar do que disse Paulo, o apóstolo, o velho. Ele disse aos coríntios: cada um de vós diz, eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por nós? Ou por vós? Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo. Pois quem é Paulo? E quem é Apolo? Gente, seria muito bom se a igreja em suas reuniões estudasse a Bíblia, em especial os evangelhos, pois ali temos a biografia de Jesus e o que ele disse. Se nós estivermos numa reunião com intelectuaizinhos que leram uns 2 ou 3 livros, e alguém citar Nietzsche, Voltaire, Aristóteles, Platão, Karl Marx, é chique. Dá uma de pessoa culta, né? De intelectual. Agora, citar o que disse o apóstolo João, Lucas, Salomão, Moisés, o que o próprio Jesus disse, não é chique, não é intelectual. É mais ou menos assim, né? Aquelas entrevistas em que o entrevistado tem no fundo um monte de livros. Às vezes eu me pergunto, qual é a serventia disso, né? Dar uma entrevista e ter um monte de livro atrás. Eu acredito que daria para a gente refletir bastante sobre isso, mas eu quero dizer que passa uma impressão de pessoa inteligente, né? De pessoa que leu e lê, de pessoa que está super inteirada, né? Com tudo. Se a igreja lesse em suas reuniões as escrituras. Há tanta gente entre nós sem esperança. Há muitos com a alma amargurada.
precisando de um milagre, de uma ajuda divina, de um socorro. E nós estamos roubando as pessoas. Não queremos dar o evangelho a elas. O evangelho é tão poderoso, pode mudar uma vida, pode mudar vidas, e nós roubamos as pessoas, não queremos o evangelho. O escritor aos Hebreus, está na Bíblia, ele diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Eu acredito nessa palavra, eu acredito com a minha própria alma. Eu acredito com a alma. Infelizmente, nós cristãos não somos chegados à Bíblia. Preferimos a religião dos homens, como está escrito aos Colossenses: se, pois, estáis mortos com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda de ordenanças como se vivesseis no mundo, tais como não toques, não proves, não manuseis, as quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Jesus, quando foi tentado pelo diabo no deserto, dizia ao tentador: está escrito, está escrito, está escrito. E ele dizia mais: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Se lêssemos os evangelhos em casa e em nossas reuniões, teríamos uma revolução no meio cristão. Não teríamos apenas uma reforma, teríamos uma desconstrução do cristianismo que está aí, e começaríamos uma vida nova. Tomaríamos o cristianismo da mão dos barões, desses caras que dominaram as religiões e que falam em nome de Deus, mas não são de Deus. Eles teriam que devolver a igreja ao Senhor, a igreja de Cristo. Mas infelizmente, nós não queremos as Escrituras. Simone Bolos e Doces. Visite o nosso canal Bíblia para as Nações no YouTube.